Olá, estamos aqui para mais um podcast e hoje nós temos duas convidadas especialíssimas. Estamos com a Karine Vilarino e também com a Bruna Reis. Vamos falar, gente, sobre posicionamento. Então vai ser um podcast de muita coisa legal, muito assunto, muito bate-bola. Vamos lá. Prestem atenção no nosso episódio de hoje. Mas antes, vamos falar um pouquinho sobre os nossos apoiadores. Nós estamos com ICF Construtora de Guaíba, que é uma empresa que trabalha dentro da construção civil, transformando sonhos em realidade. Inclusive, semana passada, fizeram a formatura da primeira turma que voltada para mulheres, onde elas estão aprendendo a construir a sua própria casa. Imagine só que coisa maravilhosa. Além de ter esse ofício de construir a sua própria casa, elas é uma profissão que elas estão aprendendo a construir sonhos para outras pessoas. Temos também Movie Cine, que é um novo cinema que está no Lindóia Shopping, que fica na CIS Brasil 3522. E quem quiser saber mais sobre a programação, e a gente está na finaleira já das férias escolares, mas dá tempo, gente, de levar a criançada para assistir os filmes voltados para essas crianças e os adolescentes. Vai lá no site www.moviecine.com.br e confira a programação de férias no Lindóia Shopping. Temos também a cooperativa Paulo Freire, que está atuando desde 2014 e eles dão destino correto para os lixos eletrônicos. Ou seja, sabe aquele eletroeletrônico que tu tem em casa e que tu estragou ou que tu quer renovar e tu não sabe o que fazer? Nós temos agora a cooperativa Paulo Freire fazendo esse trabalho da coleta e destino correto desses eletrônicos. Além da parceria que eles estão agora com a Green Energy, que é trabalhar com a energia limpa, energia verde. Então, imagina só tu poder fazer essa parceria com a cooperativa Paulo Freire e a Green Energy, e tu, ainda além de cooperar com o planeta, tu vai ganhar um desconto na tua conta de luz no final do mês. Quem quiser, entre em contato direto lá com o 51 984 85 6773 ou através do Instagram @coop.paulofreire. Vai lá e confere com a cooperativa Paulo Freire sobre os seus serviços. Gente, que maravilha! Hoje a gente tem um assunto muito legal. Um prazer estar aqui contigo, Karine. Primeira vez, a Bruna já é. Quase co-host. Então a gente trouxe. Olha aqui que maravilha que a gente ganhou aqui, olha. Flores. Maravilha! Estamos compostos com essa mesa de mulheres e não tem como não falar sobre posicionamento, né, Bruna? Hoje a gente vai falar sobre isso. Vamos falar com a Karine. Eu gostaria que tu te apresentasse, Karine. Oi, Anne. Oi, Bruna. Um prazer estar aqui. Estou muito feliz de contar um pouquinho da minha história. Eu sou arquiteta, trabalho com arquitetura legal, que é um nicho bem específico da arquitetura que auxilia as construções, os terrenos, toda a parte de desenvolvimento imobiliário que estejam de acordo com a legislação. Então, eu sou especialista nisso, já trabalho com isso há 17 anos. E agora eu estou abrindo franquia da minha empresa, né? Estamos finalizando aí para colocar à venda, porque é uma profissão, é uma área muito pouco conhecida e está cada vez mais precisando desse tipo de profissional. Então, resolvi abrir franquia, que é para proporcionar, ter mais, dar essa oportunidade para mais pessoas e para que o nosso Brasil seja cada vez mais regularizado e cada vez mais viável. Muito interessante, né? Acho que a gente precisa cada vez mais desse tipo de empresas fazendo essas como é que a gente fala? Regularizações, né? Exato. Então, o trabalho da Bruna também, que é trazer esse posicionamento para
uma visibilidade para as empresas. Como é que funciona o teu trabalho, Bruna? Então, a Karine é o meu case de sucesso, né? Ela é uma pessoa que acredita no seu potencial. A Viável é tudo isso e mais um pouco. Então, ela traz essa viabilidade de fato para as coisas acontecerem num modelo de arquitetura que é diferente, né? Então, às vezes a gente está numa área que a gente se enquadra em algumas caixinhas. Eu acho que a Karine tem trabalhado bastante para sair dessas caixinhas, né? Para que a gente consiga ter outras oportunidades. Então, ela está transbordando um novo cenário, né? Para os arquitetos e para outras pessoas desse segmento, para ampliarem oportunidades, que é uma coisa que a gente faz muito quando a gente se posiciona bem. Quando a gente tem uma autoimagem esclarecida, a gente consegue ampliar essas oportunidades. Então, é muito importante a gente estar abordando isso hoje, para vocês também que estão nos assistindo, para que você saiba que aquilo que a gente quer depende da autoimagem, do posicionamento que a gente tem. Né? Assim como a gente pensa, a gente age, né, Anny? É interessante esse assunto, porque casa muito com o assunto que nós trouxemos na outra vez que tu estiveste aqui, né, Bruna? Falando muito da questão da autoimagem. A importância de nós termos uma autoimagem positiva para que tu consiga se posicionar, ou seja, para que tu comece o processo de querer se mostrar e mostrar a cara da tua empresa, porque a cara da tua empresa é tu em primeiro lugar, a tua expertise, o que tu tem de conhecimento, os relacionamentos que a gente faz. Exato. E aí, para te fazer isso, a tua autoimagem é extremamente importante, que é o que tu pensa de ti mesmo, se tu é capaz, se tu tem essa autoconfiança, se tu tem essa coragem de ir para o mundo, sabendo que a gente está indo para um mundo onde tem outras empresas, outras circunstâncias que vão acontecer, mas que tu tá ali, tu tem consciência do trabalho que tu faz e da expertise que tu tem e o quão importante é o teu trabalho dentro da sociedade. E a autoimagem vem do autoconhecimento, né, Anny? E isso é uma coisa que eu busco há muito tempo, eu já faço terapia há muitos anos. E com certeza, se eu não fosse uma pessoa terapeutizada, eu com certeza não conseguiria fazer nem a metade das coisas que eu faço, porque empreender, e especificamente aqui no Brasil, é complicado, né? E a gente colocar a nossa cara, tanto nas redes sociais, como num negócio que, por exemplo, na minha área, é um negócio, a parte da construção civil é um negócio muito masculino, né? Então a gente está nessa área que as mulheres às vezes são mais desacreditadas, né? Então tu conseguir te posicionar como uma mulher forte, uma mulher que toma decisões, né? Que decide abrir uma franquia, né? Se eu não fizesse terapia, eu não ia conseguir nada disso. E esse assunto que ela está trazendo é muito interessante, muito importante, porque, como tu disse, num mercado onde um percentual muito grande é feito por homens, quanto as mulheres precisam, muitas vezes, tolir, em parte, o seu lado feminino para poder ser respeitada dentro desse meio. A gente tem que ser muito mais forte. Tem que ser muito mais forte e daí tu sai daquela coisa de quem tu é para te poder realmente se posicionar. E hoje o nosso tópico é posicionamento com essência, né? Como manter a nossa essência nessa geração, né? Nesse formato que a gente tem disponível, sabendo a nossa autoimagem. Eu acho que o primeiro passo é ser a nossa melhor amiga. Então, assim, o mundo já nos julga o suficiente. Se a gente se julgar também, aí fica difícil da gente expandir a oportunidade, fica difícil da gente ter franquia. Fica difícil, né, Anny? Da gente poder construir parcerias ideais. Exato, que é o trabalho que eu venho desenvolvendo com mulheres também. Eu sou da linha das terapias integrativas, há muitos anos trabalhando dentro disso, 20 e tantos anos, e meu público maior, 95% são mulheres, e a gente esbarra muito nessa questão. Então a gente vê muitas mulheres assim com know-how, com uma expertise grande,
têm condições, mas muitas vezes elas não acreditam É nelas sabotadora, mesmas. né? E isso é um processo nosso, que é diário, contínuo e constante. É. Tu tem que olhar no espelho e reafirmar isso todos os dias. Isso. Porque a gente está numa sociedade que ela é muito machista, né? Ainda. E especialmente aqui no Sul. É. Aqui no Sul a gente sabe que é um trabalho mais árduo realmente da mulher, sendo que eu vejo muito, assim, o meu público é muito mulher, né? Então, dentro das terapias, às vezes tu trabalha nesse sentido de reafirmar essa autoimagem e a imagem pessoal também, né? Mas o que acontece? Às vezes aquela mulher que ela está à frente de uma empresa, ou ela está à frente de um grupo, onde ela está ali colocando o seu conhecimento, gerindo muitas pessoas abaixo dela, no trabalho ela consegue fazer isso, mas quando ela chega em casa, a coisa é muito diferente. Porque nós estamos nessa sociedade machista, né? E onde tem aí umas crenças limitantes, tem algumas coisas no subconsciente, tem coisas que precisam ser trabalhadas. E aí tem um conflito. E aí essas mulheres têm que vir para terapia, porque ao mesmo tempo que elas têm que ser aquelas que têm que, durante horas do dia, se posicionar, chega em casa, ela tem filhos, ela tem marido. E ainda tem que decidir que restaurante que vão jantar fora, né? Que o marido quer convidar para o restaurante. Aí, qual restaurante tu quer ir? Ai, não, eu não quero tomar decisão, decide tu. Mas olha só, ainda que se tenha a possibilidade de ir jantar num restaurante. E quando essa mulher que tem que chegar em casa e fazer a comida? E eu digo isso, gente, por causa que experiência dentro de consultório, situações levando muitas vezes o casal a praticamente quase separar, porque aquela mulher que estava lá à frente, às vezes, de duas empresas, o dia inteirinho, fazendo o seu trabalho com muitas pessoas, gerindo muitas pessoas, fazendo acontecer, trazendo dinheiro para dentro de casa, ela com uma contribuição, às vezes, muito maior do que a do marido. Aí ela chegava em casa, de tardezinha... Empresa, né? Aí ela tinha que dar conta dos filhos, temas de casa, a criança querendo a atenção da mãe, chorando, ela tendo que dar banho, ela tendo que fazer comida, gente, daí não dá. Tu vê que é uma coisa que não tem... não casa uma coisa com a outra. E daí quando tu vai para uma terapia, tu diz, não, mas só um pouquinho. O que tu tá fazendo? Olha só, tu tem condições de pagar alguém para fazer na tua casa. Só que a mentalidade, às vezes, dentro de uma crença limitante, tipo assim, não, mas eu tenho que dar conta disso. Mas, Anne, até falando em posicionamento, se posicionar dentro de casa, né? Posicionar, é isso que falta. Se posicionar dentro de casa. Isso. Com sabedoria, né? Eu digo... Não é chegar gritando, se posicionando, porque a gente fala, né, desse sentido. Aí, eu digo isso para vocês porque isso foi um caso real de uma situação de um casal que estava praticamente separado, e eu olhando, ela explanando tudo isso, eu olhando, nossa, como que ela não se dá conta que é investimento tu ter alguém dentro da tua casa. Começa então assim, um dia na semana, 2 dias na semana. Quando tu chegar, as coisas não estão ajustadas, arrumadas, tu vai ter tempo para ti, vai ter tempo de qualidade para as crianças, para o marido. Se permitir ser ajudada. Se permitir, é uma questão de permissão. E dividir também essa responsabilidade com o marido e com os filhos, que muitas vezes já têm idade para poder assumir certas tarefas. E isso é outra coisa que não acontece muito. A questão, vamos dividir, porque, por exemplo, a casa é uma grande empresa e que todo mundo é o dono. Bom, mas é um só para gastar o dinheiro um para ganhar o dinheiro e todos para gastar? Não, né? A gente tem que dividir. E isso era uma das coisas que acontecia, tipo, dividia, mas chegava no final do dia, aquela divisão não estava acontecendo. Então, acabava tendo Eu acho que a mulher, ela se acostuma muito fácil com a sobrecarga, e por isso que a gente precisa se posicionar desde cedo. Então, a gente aguenta a sobrecarga no trabalho, como CLT, a gente aguenta a sobrecarga na empresa, e a gente não se posiciona, né? A gente começa a se calar e fazer demanda. Hoje eu estava vendo o devocional e estava falando sobre isso, né? A estratégia, ela precisa de um ócio,
precisa de um respiro, precisa de um tempo para pensar. Então, às vezes, a mulher ela não consegue se posicionar porque ela virou um padrão Ela de entra na rotina correria do dia a dia. Ela não consegue nem pensar que ela não sobre... consegue pensar, elaborar. E eu acho que a sabedoria mora na estratégia da condução, né? Então, não é só falar, é o jeito que a gente fala, é o tom que a gente sabe o tom que tira a outra pessoa do sério. A mulher tem esse poder, né? A gente tem um tomzinho que a gente sabe ser passiva-agressiva, né? Então, assim, é ter essa sabedoria para cuidar o tom, cuidar a linguagem, porque quando a gente consegue tudo que a gente quiser. Se a gente E aí tem que ter muita terapia para muita poder terapia. manter esse equilíbrio da voz, entender do tom, quando a gente tá do saindo olhar. fora, entender quando a culpa é nossa, quando e não é. conversar antes de chegar no limite, né? Porque Exato. depois é difícil manter o tom de voz. Não Quando tem tu mais. já tá esgotada, Até o fica olho complicado. entrega o rosto, a feição. Você E não daí precisa o falar que nada. acontece? A gente vai falar dentro de relacionamentos, aquela coisa de vai chegando num momento que estourou, não tem mais, já ultrapassou todos os limites possíveis e imaginários. Tu não tem mais paciência, daí tu não tem mais paciência, às vezes, dentro da própria empresa, com determinadas situações que acontecem. Com funcionário. Com funcionário. Tu não tem paciência em casa, daí falta paciência com os filhos, falta paciência com o marido, porque aquela pessoa, ela não tá conseguindo falar sobre essa sobrecarga e sobre as suas necessidades, mas também não tá acontecendo de lá para cá. Ambos lados. E daí o que acontece? Uma hora deu, não quero mais isso. A acabou. pessoa mais consciente, ela pode interromper o ciclo. Então, esse é o nosso convite para quem está nos escutando agora. Se você está consciente de uma rotina que não está sendo eficiente para você, se você está se calando perante um posicionamento, é você que pode mudar isso. Não é para esperar o outro mudar. Não, mas então amanhã, se eu fizer essa janta, vai me valorizar. Se eu pedir um aumento, a empresa vai me manter. Não. Eu acho que tem que partir de você. Então, nosso convite hoje para falar de posicionamento é o teu posicionamento que pode mudar tudo, né, Anny? Exatamente, porque assim, às vezes a gente quer uma transformação ou a gente quer que o outro faça diferente, mas o outro só vai fazer diferente quando nós fizermos. Então, o processo de mudança tem que ser nosso em primeiro lugar, porque talvez desse jeito, desse modelo que tá bom pro outro. E não vai mudar. A pessoa não vai mudar. E não importa se é ele ou se é ela, não vai mudar. Tá bom assim. Bom, mas para mim não tá bom, eu tenho que analisar isso. O que não tá bom? Pode ser mudado? Às vezes é uma situaçãozinha pequena. Às vezes a outra pessoa nem tá se dando conta. Às vezes a outra pessoa não tá se dando conta. Exatamente isso. Porque não foi sinalizado, porque não tem não foi falado. Não tem posicionamento. Às vezes se dá conta e fica quieto, né? Mas porque é bom pra pessoa, né? Mas às vezes não ela se dá tem conta benefício com isso, Tem para que ela vai mudar, tem um ganho né? secundário. Então, Anny, falando de mudanças, assim, eu já, como co-host aqui, eu quero saber como é que foi essa mudança, Karine, de CLT, que tu era antes, né, pra Viável. O que foi importante nesse posicionamento para ti, nesse desenvolvimento pessoal, para ti? Eu trabalhei 10 anos em incorporadoras e construtoras. Eu mesma, antes de estar formada, eu já era CLT e eu adorava ser CLT. Gostava, tinha lá o meu salário. Eu sempre tive um salário muito bom, assim. Quando me contrataram, eu ganhava R$ 2.750. Eu ainda não estava formada. E eu pensei, meu Deus, porque assim, eu era estagiária, né? Daí eles me efetivaram. Então, de R$ 1.000 eu passei a ganhar 2.750. Meu Deus, assim, foi mais que o dobro. Tô rica! Gente, e eu achava que eu ia viver o resto da vida com aquele salário. Sim. E daí eu fui trabalhando, né, e tendo mais responsabilidades, virei coordenadora, virei gerente. E fui entendendo como que era esse mercado, né, das empresas, empresarial, e ser uma executiva e tal. Eu achava que eu ia ser uma grande executiva. Só que o último lugar que eu trabalhei foi numa empresa que estava passando por um momento muito complicado, entrando em recuperação judicial. E eu decidi procurar, né, eu tinha um salário muito bom, mas assim, eu sempre fui muito de vestir a camisa da empresa e fazer coisas sempre a mais do que eu
era solicitada, então eu já estava lá na empresa, já cuidava do financeiro, já era controller, eu era coordenadora de incorporação, mas eu já era quase uma vice-diretora lá dentro, que eu era o braço direito do diretor, né? Ele dizia, tu é a única pessoa que eu confio tecnicamente e pessoalmente, né? Então, só que eu tava lá, eu não tinha mais o que fazer. Eu já tinha licenciado todos os empreendimentos, eu já tinha regularizado tudo, eu já tinha organizado toda a empresa, porque eu sou muito organizada. Tanto fisicamente quanto digitalmente, eu tinha criado vários processos. Eu estava organizando depósito, pra vocês terem uma ideia. Entre aspas, pau para toda obra. É. Aquilo que a gente estava falando agora. Porque assim, eu não consigo ficar parada. Só que ao mesmo tempo, eu tinha um baita de um salário e eu me incomodava porque eu não estava aprendendo nada. Eu gosto muito de aprender. Aprender o que me fascina, me dá vida, me motiva. Eu não estava aprendendo nada e deu bom, vou procurar, né? Tava a empresa começando a sair, eu vi que estava cada vez pior e a empresa ainda continua hoje, 8 anos depois, a empresa continua nesse jeito, assim. E daí eu resolvi procurar uma outra oportunidade e não consegui achar nenhuma oportunidade que fosse me pagar a altura que eu tinha já naquela empresa. E daí, dentro dessa consultoria que eu fiz, tinha um módulo que era transição empregado-empreendedor. E eu, como que é esse transição empregado-empreendedor? É pra gente ver se de repente tu quer abrir teu negócio. Só que assim, eu nunca tinha pensado em abrir o meu negócio nessa área da arquitetura legal. Eu não conseguia pensar nisso. Como prestar serviço? Que era aquela parte de não ter um respiro, né, estratégico. E isso foi em 2016, né? Então, hoje em dia já tem várias empresas, embora seja uma coisa bem específica, já tem. E claro, hoje em dia eu consigo enxergar totalmente, né? Mas na época eu não conseguia. E eu sabia que eu já tinha muita experiência, eu já tinha feito uma pós-graduação, fora a faculdade de arquitetura, que é uma faculdade muito extenuante, então eu não queria deixar de lado abrir um outro negócio. Eu queria trabalhar na minha área mesmo. Só que eu já, durante a minha vida toda e desde criança, eu percebi que eu sempre fui empreendedora. Então, quando eu era criança, eu vendia pulseirinha, vendia revistinha usada. A gente vendia revistinha usada com os vizinhos. Vendia suco. Tipo, era só os pais que compravam, mas vendia. E já tive loja de roupa virtual, vendia cupcakes e tal. E daí eu resolvi, não, eu quero fazer esse modo. E daí eu fiz. E daí eu entendi, então realmente eu posso, né, prestar serviço nessa área. Daí, essa empresa, a gente entrou em férias coletivas, eu fiz um curso de PNL, e daí nesse curso eu decidi, não, eu vou ter coragem, né, e eu sempre fazendo terapia, eu vou ter coragem de abrir o meu negócio, e abrir. Foi fácil? Não. É fácil? Não é fácil, é difícil. Mas assim... Mas é possível. É possível e é muito bom, porque como eu disse, eu gosto muito de aprender. E o meu objetivo é cada dia ser uma pessoa melhor. E isso o empreendedorismo com certeza me dá, porque a gente tem que estar sempre atento ao que está acontecendo. E o crescimento, assim, hoje eu vejo que eu tenho muito conhecimento, porque eu já estou há 8 anos, né, no empreendedorismo. Então, foi difícil, assim, a parte de sair da CLT, entender um pouco como que funciona, sabe? Tu não tem mais aquele teu salário fixo, mas ao mesmo tempo, tipo assim, nossa, eu me lembro que eu fiz esse serviço e eu recebi diretamente por esse serviço, sabe? Eu ficava encantada. Gente, eu recebi... Porque antes era uma coisa indireta, tu fazia o teu serviço e o salário vinha. Agora, com o empreendedorismo, eu recebia ali diretamente. Nossa, que fascinante. E muito mais, né? E tudo é partindo de mim. De mim. Né? E aí tu ganha essa confiança cada vez mais. Então, às vezes a gente não tem aquela confiança para dar o início, ou uma confiança que ela é um pouco frágil, né, Anny? E aí, por isso, o teu trabalho é muito importante. Mas depois a confiança, ela vai ficando cada vez mais forte. Porque a gente vai exercitando. Tu vai exercitando e tu vai ficando... tendo um resultado palpável daquilo, porque o empreendedorismo, ele é assim, ele é difícil, ele tem as suas questões, mas é muito visível a nossa capacidade, ou a nossa falta dela. Então, a gente para de ter ruídos assim, direto, de comunicação. Né? É direto. É direto, exatamente, é direto. E quando tu vê o resultado, porque uma coisa tu sabe que tu faz. Então, é fácil ser CLT, entre aspas,
Porque tu tem um cronograma a E ser uma barreira cumprido. E tu protetora, tem né? alguém que diga, olha, hoje tem que fazer isso e isso. Se tu não sabe, tu vai buscar E que alguém te diz parabéns, faz um ótimo Exato. trabalho. Porque quando tu é empreendedor, tu não tem muito isso. E aí, quando tu vai empreender, tu, como eu disse no início, não é tão fácil, tu tem que ir lá, tu tem que testar, tu tem que botar a cara no mundo. E aí tu tem o resultado, teu primeiro resultado. Nossa, aquilo ali dá um... Dá um gás. Ai, que coisa maravilhosa, eu consegui, É muito eu legal. consigo. E aí vem mais coragem. É aquela coisa assim, tu tem É que ter tijolinho, coragem para botar tijolinho. o pé pro caminho se abrir. E aí começa o network, que é também as indicações. Porque o trabalho legal também é quando tu é indicado. Porque se tu é indicado, Sim. tem alguém que gostou do teu trabalho. Com certeza. Com certeza. E assim, a gente gosta muito de ser validado, né? Então, assim, quando a gente está numa empresa, como eu tinha dito, a gente tem ali o chefe que diz parabéns, tu fez um bom trabalho. E isso é uma coisa que eu sempre gostava, né? Gostava de ser elogiada, gostava de sempre me esforçar para fazer um bom trabalho. E quando eu comecei a empreender, eu não tinha pessoa me dizendo ali, tu fez um bom trabalho. E daí eu tive que ressignificar, tá? Então, como que eu vou saber se eu tô fazendo um bom trabalho? Aí foi a questão das indicações. Né? Porque eu trabalho muito também eu trabalho com pessoa jurídica e com pessoa física. Então, as pessoas jurídicas geralmente não indicam, né? Porque se tu tem um fornecedor, tu quer ficar com aquele fornecedor e não quer que teu concorrente tenha um fornecedor bom. Mas a pessoa física, ela indica. Então, isso foi muito legal também, a gente ter essa validação que todo ser humano precisa, né? Uma coisa que a gente gosta, né? E entender isso, né? Ter esse nível de consciência que a Karine está trazendo é muito importante para a gente desbravar o empreendedorismo ou atingir as nossas metas, né? Então, assim, nossa, eu preciso de validação. Ou eu preciso de cuidado. Eu sou extremamente vaidosa também, então eu não consigo. Às vezes eu prefiro me atrasar um pouquinho do que chegar de qualquer jeito. Então, tu vai vendo o que é importante para você. Naquele processo. Que vai te ancorar. Então, assim, nossa, eu preciso... Tem gente que consegue empreender com um valor menor, tem gente que precisa de uma segurança maior de planejamento financeiro, tem gente que precisa de um cuidado maior com a imagem, tem gente que não, tem gente... Então, eu acho que é muito importante, né, Anne, reconhecer isso. E eu acredito, e eu aprendi isso dentro do curso também, de entender essas questões individuais, porque cada um valoriza um pouco mais coisas diferentes, né, Anne? E é extremamente importante a gente entender que todo o processo, né? Então, tu saiu do CLT, tu precisou o quê? Tu precisou avaliar, analisar, tu precisou olhar para dentro de ti e ver assim, eu tenho condições de fazer isso? Bom, tu sabe que tu tinha expertise, porque tu já fazia um trabalho muito bom dentro da empresa. Então, tu teve que avaliar muitas coisas, mas teve que ter a coragem. Além da coragem, vem a autoconfiança, vem o poder pessoal, tem que ter autoestima para poder fazer esse trabalho, o enfrentamento, porque a gente vai ter pessoas que fazem parte da nossa vida que vão dizer assim, mas tu tá bem lá, por que tu vai desistir? Principalmente os pais, né? Tu recebe um salário, um salário bom, mas para que tu vai arriscar? Daí tem aquela máxima, é melhor uma andorinha voando, não, como é que é? Uma andorinha na mão do que duas voando. Tem essa crença. E aí vou tentar. Eu acho isso muito legal, porque comigo aconteceu isso, quando eu saí do CLT e fui trabalhar nas terapias também, o meu pai disse, tu é louca, tu estudou a vida inteira, como que agora tu vai por uma situação? Eu disse, pai, eu preciso tentar, eu tô muito insatisfeita dentro daquilo que eu tô fazendo. Então, assim, eu pensava assim, bom, eu sei que eu tenho essa profissão. Eu vou tentar, mas o tentar é dar o máximo. E aí eu pensava, é dar ou dar certo. Então eu fazia tudo cronometradinho. O que aconteceu? Foi indo. Não tem como dar errado quando tu vai... Claro, tu dá o primeiro passo, não, podia ter sido melhor. Avalia, analisa e vai de novo. E vai. E daqui um pouquinho tudo começa a dar certo. Exatamente. E isso é muito importante, mas tá aí. E é isso que a gente tem que passar para as mulheres, é isso que eu passo no meu treinamento, que é... a gente trabalha, a gente vai moldando a coragem, a gente vai moldando essa autoestima, esse poder pessoal. A gente vai trabalhando essa mulher para ela se ela vai crescendo dentro daquilo que ela sabe, tem que buscar aprofundamento, sim. Ela tem que entender como tudo funciona, ela tem que buscar o posicionamento, mas ela pode ir.
né? E hoje, pelo que tu disse assim, tu começou o processo lá atrás, foi indo, e hoje tu tá dando mais um passo para transformar o teu trabalho numa franquia. Então, como que foi isso? Assim, como eu gosto muito de aprender, eu gosto muito de compartilhar também o meu conhecimento. E isso foi uma coisa que eu fui aprendendo, entendendo, né, no meu autoconhecimento, eu fui entendendo aos poucos. Eu já dei aula de inglês também, já dei aula de espanhol. Eu fui convidada, eu fazia aula de inglês e de espanhol no CCAA, e eles me convidaram para dar aula lá, então eu assumi algumas turmas, foi bem legal. E isso foi me dando confiança, e eu fui gostando daquilo. Eu comecei, nossa, é muito legal, tipo, eu sei bastante, eu sei o suficiente para passar para os outros. Eu posso não saber tudo, mas eu já sei muita coisa. Então, isso me ajudou bastante, e eu sempre digo, tudo que a gente faz na vida, de alguma forma, vai te dar algum conhecimento. Assim, nem que seja, por exemplo, sei lá, tu vai lavar louça. Uma pilha de louça. Tu vai ter que, vou me organizar. Como é que eu vou lavar esse monte de louça? Aí tu vai traçar uma estratégia. Não. Então, assim, tudo que a gente faz na vida traz o conhecimento pra gente. Tudo. Então, tô falando dessa parte das aulas, porque eu percebi que eu gostava de compartilhar o meu conhecimento. Depois que eu me formei e quando eu fui fazer um MBA, o meu trabalho de graduação, eu fiz um passo a passo, né, ensinando pessoas a como fazer uma incorporação imobiliária e como decidir, né? Então eu peguei um terreno, estudei aquele terreno, se eu investir, fazer uma incorporação imobiliária, né, construir para vender, ou se eu ia alugar aquele terreno, ou se eu ia só vender o terreno, eu não me lembro, eram várias opções. E eu fiz um passo a passo ensinando como fazer aquilo. Aí depois, quando eu abri a minha empresa, quando eu abri a Viável, eu comecei também a compartilhar no Instagram o meu conhecimento. E eu comecei a achar muito interessante. Hoje eu tenho um curso também que eu dou mentorias. E lá nesse meu último trabalho, eu me lembro que eu fiquei responsável pelas estagiárias, mesmo estagiárias que não eram minhas. Então, eu ajudava muito elas, e as estagiárias que eram de outra equipe, de arquitetura, às vezes vinham falar comigo, Cá, eu sei que eu não sou da tua equipe, mas será que tu pode me ajudar com alguma coisa? Daí eu ajudava ela, então, tipo, eu ensinava ela porque o gestor dela não fazia isso. Então, eu vi que eu era boa nisso. Então, de compartilhar o conhecimento. E eu adquirindo todo esse conhecimento de arquitetura legal e vendo que era uma área muito pouco explorada, principalmente pela arquitetura, porque tem muitos engenheiros que fazem isso, porque isso é aprendido na faculdade de engenharia e não é aprendido na faculdade de arquitetura. Então, muito do que eu faço hoje, eu não aprendi na faculdade de arquitetura. Eu aprendi no mercado de trabalho nesses meus 10 anos que eu trabalhei nessas empresas. Então eu pensei, nossa, muita gente não sabe que existe este nicho. E daí, o que o arquiteto faz quando sai da faculdade e não consegue emprego? Ele vai trabalhar com arquitetura de interiores. Que é onde, né, tu tem mais... Porque, assim, cada pessoa tem sua casa, tem lá 5 ambientes. Então, são 5 oportunidades de conseguir um trabalho. E é um trabalho que acaba sendo um ticket menor, né? E é conhecido pelo grande público também. É conhecido. Claro. Quando eu falo, eu sou arquiteta, as pessoas já acham que eu sei fazer interiores. Gente, eu nunca tive uma cadeira de interiores na faculdade. Eu nunca tive. Era uma cadeira eletiva. E eu não tive vontade de fazer, porque eu nunca gostei desta área. Inclusive, para fazer o meu apartamento, eu contratei uma arquiteta. Então, assim, eu nunca gostei dessa área. As pessoas acham que a gente faz isso. E não é, arquitetura pelo é muito maior. Geral, né? É. Então, e a Viável é muito mais. A Viável é toda essa história que tu tem linda. E é uma área que eu quis aí abranger para mais pessoas. E daí, qual que era a oportunidade? Ou eu abria filiais, que daí eu pensei, meu Deus, vai me dar muito trabalho, né? Não quero. Ou eu pensei... E daí eu já comecei a pensar em abrir franquia. Eu já pensava, um dia eu ainda vou abrir uma franquia. Um dia eu vou franquear meu negócio. Até que um dia eu conheci uma empresa que faz isso. E eu falei, nossa, que legal, não sei o quê, num grupo de network que eu tenho. Que legal, meu sonho é abrir uma... Não, mas por que tu não faz agora? Não, porque, né, eu ainda quero crescer. Não, mas tu pode abrir uma franquia pocket, né? Que a minha franquia é o modelo home-based. Então, é para pessoas que estão começando, o investimento é super baixo, né? Para pessoas que estão começando, e a pessoa pode trabalhar de casa,
Então, assim, tu não tem um computador e o teu conhecimento. E ela tem o teu suporte? Claro, tem todo o meu suporte, tem treinamento. E é pessoa física que pode fazer ou tem que ser empresa? Não, parei, deixa eu formular melhor essa pergunta. Tem que ser um arquiteto ou pode ser uma pessoa que não é da área. Não seja da área? Pode ser uma pessoa que não é da área, mas a gente prefere já para iniciar, né? Porque como é uma franquia pequena, a gente está iniciando com esse modelo home-based, então a gente não vai ser uma empresa, né? Então o nosso público-alvo são para arquitetos autônomos, né? Pode ser engenheiro também, né? Arquitetos e engenheiros que estão começando ou que estão insatisfeitos com a sua área. Então, tipo assim, a pessoa acabou indo para arquitetura de interiores porque ela foi onde ela conseguiu oportunidade, mas no fim não é o que ela gosta. Isso. Né? Então, assim, o nosso público são pessoas que estão começando e querem começar num negócio pequeno, né? E um negócio que não é ensinado na faculdade. Então, claro, eu vou trazer toda a minha experiência. E tem um nicho grande aí. Tem um nicho grande, mais da metade dos imóveis residenciais do Brasil são irregulares. Só que o que acontece? As pessoas não sabem disso. Então, a gente tem que ensinar o público, né? E o que acontece? As pessoas, geralmente, quando estão com imóvel regular, vai procurar um advogado. Só que o advogado não consegue fazer a parte técnica, ele acaba nos subcontratando. Então, o objetivo é esse, é trazer esse nicho para mais arquitetos, divulgar esse nicho e também regularizar os imóveis pelo Brasil, né? E ajudando também outros profissionais da área a se posicionarem. Porque quando a gente se posiciona com eficiência, a gente consegue orientar, a gente consegue educar o público e a gente tem coragem, né, Anne, para fazer tudo isso. Porque às vezes a gente vê tudo como está e deixa, não, é muito difícil. Por quê? Porque ela não se vê como a pessoa que pode mudar esse cenário, que pode investir. Então, acho que a Viável ela traz muito isso através da coragem, da orientação que a Karine dá. Então, muito lindo o trabalho que a terapia, o posicionamento e a coragem pode fazer na vida de uma mulher, né, Anne? É isso aí, acho que tudo complementa, né? Para chegar onde a Karine está, teve um processo. Então, como ela foi contando para nós, teve faculdade, daí quando terminou a faculdade, foi trabalhar CLT, saiu do estágio para um nível já de contratação, o salário melhorou, mas aí ela foi buscando cada vez mais expertise e chegou aqui. Bom, não para por aí, com certeza. Não. Mas ela está ensinando outros profissionais que daqui um pouco, dentro daquela dificuldade que tu teve, né? Se tivesse um direcionamento, alguém te dizendo, olha, quem sabe tu tenta essa área, nossa, estaria muito mais. Mas hoje tu tá proporcionando para que as pessoas, então acho que é muito isso, acho que tem que ter ganha-ganha, na vida precisa ter ganha-ganha. Com certeza. Né? Então, tu tá passando essa expertise, mas tu também vai ganhar e tá todo mundo ganhando. E o público que precisa desse serviço tá ganhando também. Sim. E é o que a gente quer, é o que a gente busca aqui no podcast, é buscando equilíbrio. E eu acho que eu já vou pegar o gancho, Anne, de vocês comentarem aqui o que vocês ganharam nesse podcast. Qual foi o principal insight, o principal ganho para a gente continuar transbordando aqui com mais convidados. E isso mesmo, assuntos necessários, né? Que fazem com, principalmente, a gente gosta muito de trabalhar com as mulheres, né? Principalmente assuntos que trazem essa sabedoria para as mulheres, exatamente, né? E às vezes a gente acha que tem alguns nichos que não, isso não vai dar. E, nossa, pelo amor de Deus, tudo dá, porque a gente consome tudo. Exatamente. Tudo é maravilhoso. Pessoal, a gente está chegando ao fim. Eu não sei se tu quer fazer alguma ressalva, Bruna, de algum assunto, de alguma coisa que tu acha importante nesse momento, antes da gente terminar. Eu quero incentivar as mulheres a buscarem, se você tem o desejo de se posicionar, se você tem o desejo de ampliar a oportunidade para outras pessoas, criando franquia, orientando elas com mentoria, com franchising, que você se posicione para buscar isso. A mentoria que eu dou é bem orientada para esse tipo de busca. Então, eu espero contribuir no teu sonho e quero te incentivar a ir atrás dele. É isso aí. Tu, Karine? Eu queria dizer para as pessoas que estão investindo, que são empreendedores, para não desistir. Porque não é uma corrida de 100 metros, é uma maratona, né? E eu acho que quem tem sucesso é quem não desiste, porque às vezes dá vontade de desistir. Mas não desista, porque é muito maravilhoso o crescimento pessoal que a gente tem, e a gente tendo foco,
disciplina e autocuidado, porque a gente tem que se cuidar também para estar bem para correr essa maratona, né? Física e psicologicamente, a gente consegue tudo. E eu quero dizer para vocês que desistir não é a opção. Não. Não é a opção. A gente às vezes cai, mas a gente levanta, às vezes a gente precisa de um tempo para curar as feridinhas e a gente vai de novo. Então, para isso, terapia, gente. E também o treinamento que eu dou, né, que é Mulheres Inteligentes Atraem Parcerias Ideais. Então, quando a gente começa a buscar essa expertise, começa a olhar de que é possível. E aí tu começa a se tornar também o ideal. Quando tu te torna o ideal, tu atrai o ideal. Porque normalmente é assim, eu quero o ideal. Tipo, eu quero um parceiro ideal, eu quero a casa ideal, o trabalho ideal, o carro ideal. Tá, mas se tudo é energia, eu trabalho muito com a questão da energia, se tudo é energia, é uma questão de tu se tornar aquilo para que tu atraia, porque é a lei da atração. Então, quando tu começa a perceber como que funciona, essa é uma das leis, né, espirituais do sucesso, que no momento que tu te torna o ideal, ou tu tá no processo, tu começa a atrair situações iguais. Então, é isso que a gente ensina nesse treinamento, né? É um treinamento diário, onde a gente tem ali alguns temas a ser desenvolvido, alguns temas que também precisam ser conhecidos, e a gente vai se transformando dia a dia para atrair o ideal, seja o que for, na área que for. Então, convido vocês a assistirem esse podcast, entrar em contato com a Karine. A Karine, para entrar em contato com ela, pode ser através do Instagram? Pode, é @karine.vilarino. Esse é o meu Instagram, que eu compartilho algumas coisas do meu dia a dia e ensino as pessoas a fazerem regularização e legalização. E o Instagram da minha empresa, que é mais institucional, é o @viável.arc, arc de arquitetura. Maravilha. E tu, Bruna? Bruna Renner no Instagram. Maravilha, gente. Vamos chegando ao fim, então. E vamos já falar também dos nossos apoiadores, que são incríveis. Nós temos ICF Construtora Guaíba, que se localiza em Guaíba. Ela é uma empresa que trabalha com a transformação da construção civil no Brasil. Trabalha transformando sonhos em realidade. Eles têm um projeto muito legal, que é um trabalho com as mulheres. Tivemos a primeira turma agora, que se formou na semana passada, as mulheres aprendendo o ofício da construção civil, aprenderam a construir a sua própria casa, transformando isso também numa profissão. Então, olha que maravilha isto. Nós estamos num momento maravilhoso, e já é um nicho também, quem sabe, para a Karine, né? Com certeza. Temos também o Movicine, que é o novo cinema que está lá no Lindóia Shopping. Vamos lá conferir, confiram a programação que está no ar, agora finalizando já as férias, né? As férias do meio do ano das crianças, tem uma programação bem legal lá. Confere lá no site www.movicine.com.br e vamos lá levar essa gurizada. Temos também a cooperativa Paulo Freire, que está atuando no mercado desde 2014, e eles fazem a coleta e destino correto dos eletrônicos. Sabe aqueles que a gente vai deixando de lado lá nas gavetas, nos cantos, e daqui um pouco energia estagnada? Vamos tirar isso e ligar direto lá para a cooperativa Paulo Freire através do telefone 51 984 856773. Além disso, eles têm uma parceria com a Green Energy, que é tu começar a contribuir com a energia limpa no nosso país. Então, assim, legal é tu contribuir para um mundo melhor e ainda ter um desconto no final do mês na tua conta de luz. Então, se quiser entrar em contato também pelo Instagram, é coop.Paulo Freire. Então, finalizando, quero agradecer a todas vocês por mais trazer essa informação, né, de cada uma. Eu sempre digo que a gente pode contribuir, a gente pode ser contribuição para o mundo. Então, a gente pode crescer,
a gente pode empreender, nós podemos ser tudo que a gente quiser, né? Dentro daquilo que a gente acha que é possível, pode se transformar em realidade. Então, muito obrigada, Karine. Obrigada. Né? Vamos combinar, quem sabe, outras vezes. Com certeza. E muito obrigada, Bruna. Obrigada, Anne. E, pessoal, se quiserem algum outro assunto interessante, escreve aí para nós. Já ficou o recado da Bruna, né? Que é a Deixar aqui nos pergunta. comentários o que vocês mais gostaram e o que vocês querem ver nos próximos. Então, muito obrigada e até a próxima.